pessoa carinhosa, muito obrigado pela honra do teu convite. E nesses minutos agora a seguir, eu vou tentar, de uma maneira muito resumida, é claro, pelo tempo que nós temos, de contar para vocês um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Na verdade, eu não vou falar de mim, nem da minha vida, eu vou falar do que Jesus Cristo fez na minha vida. É disso que eu quero falar. E eu quero começar a minha história dizendo que eu fui um garoto de classe média, meu pai era professor, nós somos 5 irmãos, e meu pai, com muita dificuldade, conseguiu colocar os 5 filhos na universidade. Imagine, com o salário de professor, colocou os 5 na universidade. Eu me formei em Direito aqui na USP, em São Paulo, na Faculdade do Lago São Francisco. Eu me formei muito garoto, eu entrei com 17 anos e saí com 21. Com 21 eu já estava formado. E aí começa aqui a minha vida, no sentido assim espiritual. Porque como eu tive uma infância e uma adolescência sem recursos, comecei a trabalhar com 14 anos, assim como os meus irmãos, e a gente trabalhava para ajudar em casa. Então, do meu salário, a gente ajudava a pagar a conta de luz e algumas despesas da casa. Meu pai colocou os 3 homens para trabalhar com 14 anos. Então, desde os 14 anos, eu não sei o que é alguém comprar uma camisa para mim. Eu sempre comprei as minhas coisas, eu me sustento desde os 14 anos de idade. Eu acho que isso foi um legado importantíssimo que meu pai deu para todos nós. Nos ensinou a lutar pela vida e não dependermos de ninguém a não ser de Deus. Bem, aí depois de formado, eu logo fui trabalhar num escritório de advocacia para fazer estágio. E 6 meses depois, eu acabei abrindo o meu próprio escritório. Percebi que eu teria alguma dificuldade de trabalhar para outras pessoas. Eu tenho um temperamento assim, eu sou muito independente. E então, sou formado em 77, há 44 anos que eu advogo. E aí aconteceu o seguinte, eu comecei, nos primeiros anos, a me sair bem na profissão, casei logo em seguida que eu me formei, com a Margarete, e comecei a querer desfrutar, depois de casado, das coisas que eu não pude desfrutar quando eu era solteiro, por questões financeiras, por uma série de razões. Por exemplo, até eu me casar, eu nunca tive carro, eu sempre andei de ônibus, só fui ter carro depois de casado. E aí comecei a querer fazer aquilo que eu não fiz quando eu era solteiro, só que eu já era casado. E isso nunca dá certo e nunca vai dar certo. Isso começou a prejudicar o meu casamento, começou a me trazer problemas de relacionamento com a minha esposa, e os anos foram passando, vieram os filhos, e isso foi se agravando com o tempo, cada vez mais independente financeiramente, e a coisa subiu à minha cabeça. E ali eu vou abreviar essa história. Quando chegou no ano de 95, eu já ia fazer 40 anos, e foi um momento muito difícil da nossa vida, porque eu estava assim com a cabeça totalmente virada, pensando em outras coisas, querendo viver uma outra vida, e aí tomei coragem de conversar com a minha esposa e pedir separação. No ano de 95, no início do ano, logo depois da virada do ano, e para ela foi uma surpresa, porque embora as coisas não andassem bem, ela achou que eu nunca teria coragem de fazer isso. E eu também achava que não teria. E acabei pedindo separação, e aí começa o ano de 95, um ano terrível para mim, porque antes de fazer isso, eu vinha tendo uns problemas de saúde, dores de cabeça muito fortes, desde o final do ano de 94, e comecei a fazer consultas médicas, fazer exames, e ninguém descobria por que aquelas dores de cabeça não passavam, e eram muito fortes, me atrapalhavam para trabalhar, e eu comecei a achar também, a culpar o meu casamento por essa, digamos assim, por essa insatisfação, por essa infelicidade. Eu achei que eu não estava feliz, e isso estava afetando a minha saúde. E aí, quando chegou ali no mês de abril, eu já estava separado, e aí eu vou chegar numa data, foi marcante na minha vida se divide até essa data, o dia 27 de abril de 1995, ou seja, no dia 27 deste mês, que começa hoje, eu vou fazer 26 anos deste evento que eu vou contar para vocês. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida, se não foi o mais difícil, e o dia que mudou minha vida.
dia marcante da minha vida. E o que eu vou dizer para vocês, eu quero dizer o seguinte, eu não sou uma pessoa mística, muito longe disso, me considero uma pessoa inteligente, estudada, difícil de ser convencido assim por qualquer coisa, porque eu sou muito investigador, sou muito questionador. Por isso eu tive dificuldade de religiões até os 40 anos. Eu não tive religião nenhuma, nem a dos meus pais. E para mim isso tudo era uma questão estranha. A Bíblia para mim era um livro humano e todas as vezes que algum religioso ou evangélico tentava falar, para mim eu tinha uma repulsa. Eu gostava de me afastar das pessoas que vinham com essa conversa. Veja como são as coisas. Eu não gostava de ouvir sobre isso me incomodava, e eu fiquei até os 40 anos longe de qualquer religião, de qualquer relacionamento. Deus, eu tinha um Deus na minha vida, mas um Deus que eu não sabia definir, é o Deus que a maioria das pessoas tem, alguém que parece distante, está lá no alto. A gente não sabe definir esse Deus com quem você não se relaciona. E esse era o Deus da minha vida, alguém muito distante, alguém imaginário, hipotético. Até que nesse dia 27 de abril eu estava no auge da minha depressão. Até aí já tinha sido detectada a depressão. Eu estava tomando medicamentos para uma depressão. Eu trabalhava muito poucas horas por dia porque eu não tinha condições de trabalhar, eu ficava trancado num quarto escuro, eu não queria ver ninguém, eu não queria ver pessoas. E tudo aquilo que eu angariei na minha vida para desfrutar, cheguei nessa idade e nada mais tinha graça para mim, nada, nada. As coisas que eu tinha não me interessavam mais, era uma tristeza profunda. É muito difícil definir o que é uma depressão. É uma infelicidade, é uma tristeza, é uma coisa interior que a gente não sabe explicar para as pessoas, mas que faz a vida perder a graça. A vida fica sem sentido. E nesse dia 27, eu cheguei talvez no fundo do poço da minha depressão. Eu estava tomando medicamentos fortes e eu cheguei ao escritório tentando trabalhar, não conseguia. Eu tenho muita facilidade de escrever no computador pela minha profissão, não tenho tempo nem de rascunhar nada, né? Eu escrevo mais de 100 folhas por dia, é da profissão e é uma coisa meio automática. E eu, naquele período, tinha muita dificuldade de escrever, o que indicava para mim algo grave, porque eu que me conhecia sabia que não era normal em mim a dificuldade de raciocinar e de colocar no papel. Era alguma coisa grave mesmo, atrapalhando até a minha vida profissional, essa depressão. E naquele dia eu cheguei ao escritório, não conseguia fazer nada, eu pedi para minha secretária cancelar meus compromissos daquele dia, todos, e resolvi andar na rua, vaguear, eu e meus pensamentos. E uma coisa estranha, porque aos 40 anos de idade, bem-sucedido profissionalmente, eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu não tinha noção do qual seria meu próximo passo, eu não sabia o que eu queria, para onde eu ia, eu estava perdido aos 40 anos. E fui vagando nas ruas de São Paulo. Quem conhece São Paulo, meu escritório era perto da Avenida Paulista, e eu fui andando ali a pé, os meus pensamentos, e fui caminhando. Quando eu dei por mim, eu tinha ido até a Praça João Mendes, que é onde fica o Fórum de São Paulo. Isso, para quem não conhece, é uma distância de uns 5 quilômetros, e eu fiz isso a pé, só com os meus pensamentos, pensando na vida, o que eu ia fazer, o meu casamento, meus filhos, o que eu ia fazer da minha vida. Quando eu cheguei em frente ao fórum, eu me lembrei que uma juíza havia me nomeado perito num processo. Eu pensei, já que eu estou aqui, é melhor já subir a assinar o termo de compromisso que a gente assina, que eu já resolvo isso. Aí eu subi ao fórum, fui lá para assinar o termo de compromisso com ela. Quando eu cheguei diante da sala da juíza, ela estava interrogando um criminoso, e eu fiz sinal que eu voltaria depois, mas ela me pediu para aguardar um pouquinho. Realmente, em seguida, uns 5 minutos, ele saiu. Eu entrei na sala dela, e eu estava muito estranho naquele dia. Por isso que eu disse que foi o dia D da minha vida. Eu não estava normal, não era só a depressão. Porque o meu comportamento com aquela juíza, a minha reação, era algo inconcebível para mim hoje e para quem me conhece. Eu sou uma pessoa muito reservada, eu não sou pessoa que fale da minha vida pessoal, particular, eu não confidencio com amigos nem conhecidos.
às vezes nem com parentes. Eu não sou de confidenciar questões pessoais minhas. Eu sou capaz de ficar 2 horas conversando com uma pessoa, falar de tudo, de futebol, de política, mas da minha vida eu não vou falar. Essa pessoa não vai arrancar nada de mim. Eu estava tão mal que quando eu me sentei diante da juíza, ela me perguntou: como vai, Mauro? E eu comecei a contar o que estava acontecendo comigo, coisa que eu jamais faria. Jamais. E depois de uns 3 minutos falando da depressão, da separação, eu olhei para ela e ela olhando para mim assim com uma cara como quem diz: bom, o que eu tenho a ver com a sua vida? Eu só perguntei como vai. E ela percebeu que eu estava falando da minha vida, o que não interessava para ela. Aí eu me dei conta do ridículo que eu estava fazendo. Eu não estava normal, eu estava desorientado. Não é esse meu comportamento, passando vergonha na frente de uma juíza. Prestem atenção, queridos, porque eu digo que esse foi o dia que mudou a minha vida. Eu vinha com tratamento, com remédios, tentando encontrar respostas para o sofrimento, para a depressão, para a angústia, e não conseguia, não achava, e de repente aquela juíza me disse uma frase que, se ela falasse para mim uma semana antes, ou um ano antes, ou 10 anos antes, não faria o menor sentido. Não mexeria comigo, mas naquele dia, naquele momento, naquela hora, aquilo entrou dentro de mim e mexeu comigo de uma maneira que eu não sei explicar. Ela olhou para mim e disse assim: sabe de uma coisa, Mauro? Sentada aqui todos os dias, interrogando criminosos como esse que você viu sair daqui agora, você sabe o que esse cidadão que saiu daqui agora acabou de dizer para mim, Mauro? Ele está respondendo por estupro. E ele já está preso há muito tempo e nós estamos examinando a possibilidade dele ter a saída, a liberdade. E ele olhou para mim, eu fiz várias perguntas e ele respondeu: doutora, se eu sair, eles não falam estuprar, né? Eles pronunciam errado, eles falam estorpar. Ele disse: se eu sair, doutora, eu vou estorpar de novo, porque eu não sei fazer outra coisa, eu sou assim. Ela disse: Mauro, o que você faz com uma pessoa assim? Que passa anos na cadeia, não modifica e diz na cara da juíza que vai decidir a vida dele, que ele é assim e que ele não vai mudar. Aí ela disse: o que a gente faz? Aí ela me disse assim: sabe, eu estou perdendo a minha sensibilidade como juíza, como mulher, como ser humano, porque é isso o dia inteiro, Mauro. É o tempo todo, eu só vejo isso. E aí a gente vai ficando endurecida, embrutecida. E aí veio a frase. Ela olhou para mim e disse assim: sabe de uma coisa? Nós estamos no meio de uma guerra. Alguns dizem que é entre Deus e o diabo. Olha essa mulher falando para mim. Outros dizem que é entre o bem e o mal. Aí ela disse assim, usou uma expressão jurídica: seja lá o nome que você dê às partes, a verdade é que é uma guerra. Essa frase, essa colocação, em outro momento da minha vida, não ia ter nenhuma importância. Mas daquele dia, naquele momento com que eu estava passando, uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, aquilo entrou em mim, é como se explicasse tudo. Aquilo era Deus falando comigo através daquela mulher, no momento e no dia certo. Então eu buscava respostas e aquela mulher me diz assim: uma guerra entre o bem e o mal. A guerra que ela estava relatando estava dentro de mim, estava na minha vida, aqui na minha cabeça. Era o bem lutando com o mal, e eu fazendo bobagem, querendo destruir meu casamento, fazendo um monte de besteiras na vida. O bem e o mal lutando dentro de mim e eu sofrendo. Então, quando ela falou aquilo, parece que explodiu alguma coisa dentro de mim e clareou minha mente, como se Deus tirasse assim a venda, né? E ela não parou aí. Ela continuou olhando para mim e falou assim: sabe, Mauro, eu acho que Deus não nos criou para sofrer. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente sofre porque não faz a vontade de Deus. Amigos, você ouvir isso naquele momento que você está vivendo, perdido, angustiado, desorientado, e Deus usa aquela mulher para dizer assim: sabe por que você está sofrendo, irmão? Em outras palavras, ela não disse isso. Ela disse: Deus não nos cria para sofrer, a gente sofre porque não faz a vontade de Deus. Aquilo entrou em mim e era a resposta. Falava do meu sofrimento, da minha angústia. Será que é porque eu estou afastado de Deus? Será que é isso mesmo que ela está falando? Será que é a ausência de Deus na minha vida? Mas onde está Deus? Mas quem é Deus? Você fica perdido, mas aquilo era
a ponta do iceberg. É como se Deus jogasse na minha mente a solução e dissesse, ó, o caminho é esse, agora é com você. Bom, a conversa terminou, eu fiquei muito, muito abalado ali. Aquilo mexeu muito comigo, aquilo ficava ecoando na minha cabeça. Guerra entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. A gente sofre porque não faz a vontade de Deus. Eu desci do elevador do fórum, cheguei na calçada, São Paulo, Praça João Mendes. Ali passam milhares de pessoas por dia. E as pessoas cruzando na minha frente, eu no vazio, e aquela frase martelando na minha cabeça. Deus, não faço a vontade de Deus, guerra entre o bem e o mal. E a voz dela não saía aqui da minha mente. Parado ali na calçada, eu estava fora de casa já há algum tempo. Não sei por que razão me deu vontade de ir para casa conversar com a Margarete. Às 3 horas da tarde. Falei, vou para casa. Peguei um táxi, que eu tinha deixado o carro no meu escritório. Falou, vou lá para casa, vou conversar com ela. Tive que tocar a campainha, porque a gente estava separado, não tinha mais a chave. 3 da tarde, ela abriu surpresa, ficou me olhando, parada. Ela estava acostumada a me ver chegar às 3 da manhã, mas às 3 da tarde, não. E ela ficou parada me olhando, olhou assim na porta, ficou quieta e falou assim, o que você quer? Sabe aquela recepção assim, bem magoada, ferida? O que você quer? Eu falei, eu vim que eu quero conversar com você. Mas conversar o quê? Você já não falou tudo que você tinha que falar para mim? Você já falou, você não tem mais nada para falar. Eu tenho para falar, sim. Eu preciso falar com você. Mas o quê? Eu falei, eu não sei. Ah, você não sabe? Você veio até aqui, quer falar comigo e não sabe? Eu falei, eu não sei. Eu preciso sentar, eu preciso falar com alguém. Esse alguém é você. Eu preciso... Ela falou, Mauro, por que você não se abre e conta para mim o que está acontecendo na sua vida? Porque quando a gente conversava e eu quis me separar, ela fez a pergunta que qualquer mulher faria. Você tem outra pessoa, outra mulher? Eu não tinha. E era verdade, não tinha. Então ela dizia, mas qual o problema? Eu dizia, eu não sei qual o problema. Eu estou mal, eu estou angustiado, eu preciso me separar, eu quero viver minha vida, eu não estou bem no casamento e tal. E não tinha um motivo. Então naquele dia ela falou assim, por que você não se abre e me diz o que está acontecendo? E eu respondi para ela com a maior sinceridade, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não estou bem, eu só estou te falando isso, eu não estou bem, eu estou mal, eu preciso de ajuda. Aí eu me lembro que nós estávamos, eu sentei, aí porque eu sentei, ela sentou, distante de mim, e eu disse assim para ela, você sabe, até agora, na nossa vida, foi tudo perfeito. Não faltou dinheiro, a gente fez o que queria, nosso casamento foi bem, começou a ficar ruim, ela falou, não é bem de agora, já faz alguns anos, né? Eu falei, mas agora é que eu preciso realmente de você. É na crise que eu preciso de você. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu preciso de você para me ajudar. E ela disse, como é que eu vou ajudar uma pessoa que não diz o que tem? Eu falei, se eu dissesse, talvez não precisasse de você. Eu preciso de você. Aí o Paulinho chegou da escola, ele tinha 8 anos, deu um beijo, brincou comigo assim um pouquinho na sala, e aí foi para o quarto, a empregada levou ele lá para dar banho, então, tirar a roupa, e ela continuou sentada na sala. De repente, eu não tinha pensado nisso no caminho do fórum até minha casa. Entrei, sentei, não tinha pensado nisso. Ali de frente para ela, depois que eu vi meu filho, eu olhei para a Margarete e saiu. Eu falei assim, eu quero voltar para casa. Não tinha pensado, não tinha raciocinado, eu não tinha mastigado isso. Mas eu falei, eu quero voltar para casa. Aí ela disse assim, ah, você quer voltar para casa? E eu quero. Eu falei, ah, que legal, né? Você sai, agora você quer voltar, aí amanhã você vai sair de novo. Você está pensando que eu sou o quê? Você acha que é assim? Você sai, não diz o motivo, agora você quer voltar? Não, as coisas não são assim. A gente precisa conversar sério. Não são assim, eu preciso entender. E eu disse para ela, olha, eu não sei te dizer o que eu tenho, mas eu sei. E ela disse assim para mim, por quem você está dizendo que você quer voltar? Pelos nossos filhos ou por mim? Que ela viu, eu vi o Paulinho e fiquei abalado. Você quer voltar pelos nossos filhos ou você quer voltar por mim? E eu respondi com a maior sinceridade. Eu falei, nem uma coisa, nem outra. Eu quero voltar por mim. Eu é que preciso de vocês, como eu nunca precisei em toda a minha vida. Eu preciso de você, preciso dos meus filhos. Eu quero voltar por mim. Eu preciso. Aqui é minha casa.
E aí aconteceu uma coisa interessante. Enquanto nós conversávamos, eu olhava a sala, estava fora de casa há alguns meses, eu olhava a sala, estava tudo exatamente no lugar, todas as minhas coisas, o meu som, meus CDs, os quadros que nós compramos juntos, os móveis que nós compramos juntos, tudo. Ou seja, a casa estava exatamente como eu deixei. Sabe o que é que eu vi? Eu tinha saído de casa, mas eu não tinha saído da vida dela. Eu me vi ali naquele ambiente. Eu estava presente em todas aquelas coisas. Eu vi, Deus me mostrou que ali era o meu lugar. Ali era o meu lugar. Quando eu saí, eu estava fora do meu lugar. Estava buscando alguma coisa que eu não sabia o que era, mas o meu lugar era ali. Continuava sendo ali. Aquilo me emocionou, eu fiquei olhando para ela, fiquei com o olho mareado, e eu disse, mas ela falou, você tem certeza do que você está dizendo? Eu falei, absoluta. Eu quero voltar. E aí, ela levantou do sofá, não falou nada, foi andando pelo corredor e entrou no nosso quarto. Fechou a porta. E eu fiquei ali na sala, sem saber, bom, ela vai pensar, vai voltar. E fiquei ali, meia hora, uma hora, sentado, pensando na vida. Fui para a janela do apartamento, fiquei olhando para a rua. E o tempo foi passando, passando, passando. E depois de umas 3 horas, eu fui atrás, fui pelo corredor. Quando eu passo pela porta do quarto do Paulinho, quando eu vi o meu filho ali, com 8 anos, a primeira lição que Deus tinha para me dar. Eu vi como é que é fácil você explicar uma depressão, um sofrimento, porque é impossível você querer ser feliz se afastando de alguém que você ama e que você não consegue viver sem. O mal que eu estava fazendo para aquela criança e eu queria ser feliz. É como se Deus dissesse, olha aí, presta atenção, olha o que você está fazendo. É impossível você ser feliz abandonando um filho que você ama, criança. É impossível, não tente, você não vai conseguir. É mais forte do que nós. Deus coloca dentro da gente uma coisa, um sentimento, para quem ainda tem, né? E eu vi ali, aquilo me causou um impacto, porque foi uma burdoada que eu tomei, porque Deus me pôs de frente com as respostas para as minhas perguntas, o que eu estava sofrendo. Aí eu fui, abri assim a porta do quarto, estava entreaberta, ela estava deitada, virada para a janela, e aí foi outra lambada. Eu acho que fazia uns bons anos, uns 5, 6 anos, que eu não olhava para minha mulher direito, não prestava atenção na minha mulher. E aí, agora eu vou falar para os homens, nós homens. Às vezes nós ficamos procurando uma fantasia imaginária, uma mulher que a gente imagina na cabeça da gente. É parecida com a do cinema, com a da novela, com a do outdoor, parecida. É uma pessoa imaginária que não existe. E essas pessoas, quando a gente se aproxima delas, aquelas pessoas assim que a gente cobiça, e você se aproxima e tenta conviver, você descobre que às vezes é impossível conviver com uma pessoa assim, que só tem aparência, só tem atração. O resto. E quando eu olhei a minha mulher, eu percebi que tudo o que eu estava buscando, tudo o que eu queria estava ali deitada na minha cama. E eu estava procurando, fora. Eu olhei, e há muitos anos eu não via a minha mulher como eu via ali. Eu vou falar uma coisa que vocês podem achar engraçado, mas é verdade o que eu senti ali na hora. Na minha cabeça, eu estava ali fora de casa uns 2, 3 meses. Ela estava tão bonita que eu olhei e senti um ciúme de pensar assim, será que nesses 2, 3 meses ela conheceu alguém? Coisa maluca. Eu senti ciúme ali parado. Fiquei pensando se alguém tinha encostado a mão nela. E fiquei ali parado no corredor e fui fazer uma coisa. Madrugada, quase já era umas 11 da noite do dia 27 de abril. Pela primeira vez na minha vida, eu resolvi conversar com Deus. Eu não sabia como fazer isso, eu não sabia o que era oração, sabia o que era reza, mas eu nunca conversei com Deus, eu só repetia as frases. E ali naquele corredor, naquela noite, eu resolvi conversar com Deus do meu jeito assim, desajeitado. Eu só me lembro que eu falei, Deus, se o Senhor existe de verdade, eu estou precisando do Senhor.
e fiz uma promessa de ignorante, porque quando a gente promete o que a gente não sabe, é uma coisa ignorante, é voto de ignorante. Eu estava sofrendo tanto angústia, que eu falei para Deus assim: se o Senhor tirar de dentro de mim o que eu estou sentindo, que está acabando comigo, eu prometo que eu vou servi-lo para o resto da minha vida. Eu não tinha a menor noção do que eu estava prometendo, das implicações disso, da gravidade do que eu estava prometendo, mas eu prometi, porque eu estava desesperado. E ali, naquele corredor, eu tomei a decisão de servir a Deus para o resto da minha vida, se Ele me tirasse esse sofrimento. Fui para a sala, deitei, dormi no sofá. No dia seguinte, eu acordei com a claridade, eu vi a Margarete passar para a cozinha, a empregada estava lá, ela não falou nada, não falou comigo, fui para a cozinha, eu me levantei, lavei o rosto e fui atrás dela. E ela de costas, nunca vou esquecer essa cena. Eu falei: e aí, Mar, o que você decidiu? Ela não olhava para mim, não se virava, continuava de costas. A empregada no fogão, a Maria, também nem olhava para mim, quieta, assim, parada. E a Margarete de costas. E eu continuei olhando, sentei na cadeira e falei: e aí, o que você resolveu? Eu preciso saber o que você vai resolver da minha vida. Você imagina a situação de você querer que a sua mulher resolva o que você vai fazer da vida. E ela, devagarinho, virou, olhou para mim, o rosto dela trazia assim, eu nunca vou esquecer, não era raiva, mas era uma coisa assim, uma mágoa, era aquele olhar assim de quem está dizendo: você é o culpado de tudo. Olha o que você fez. Sabe quando a mulher olha para a gente com aquela cara, que se ela pudesse, ela te esganava? Ela olhou para mim com aquele olhar, sabe? Aquele que... E aí ela disse a coisa mais bonita que eu ouvi da minha mulher nesses 41 anos de casado. Nem quando a gente namorava. Nem quando a gente dizia eu te amo 10 vezes por dia. Nem quando a gente ficava que nem bobo no telefone: não, desliga você. Ah, não, desliga você. Não, primeiro você. Ah, não, você. Então, vamos desligar junto? Eu também fiz isso, quem não fez? Nem quando eu dizia que era o ar que eu respirava, nem com as coisas mais românticas que a gente disse e fez, nada marcou mais a minha vida do que a minha mulher disse naquela manhã. Ela olhou para mim com o olho amargurado e falou assim, entre os dentes: sabe, Mauro, a sua sorte é que o amor que eu sinto por você é maior do que o ódio pelos seus defeitos. Essa é forte. O amor que eu sinto por você é maior do que o ódio pelos seus defeitos. Isso hoje me faz lembrar uma pessoa que nos ama mais do que o ódio pelos nossos defeitos. Só tem uma pessoa assim. Chama-se Jesus Cristo. A gente se abraçou naquela cozinha, choramos muito, muito. Naquele abraço dela, sabe quando você sente que amor não é sentimento. Sentimento passa. A gente fala: te amo, te amo. Amor não é isso. Amor é uma decisão, uma escolha que a gente faz na vida, que é para a vida toda. Quem ama, ama independente do que o outro faça. Quem ama, ama independente do que recebe em troca. Quem ama, ama. É simples assim. Quem ama, nada do que o outro faça destrói o amor de quem ama. E eu entendi que o amor da minha mulher por mim e o meu por ela, que eu aprendi naquele dia eu descobri o amor. Naquele dia eu descobri o que é amar a minha mulher. Porque a gente se ama de um jeito hoje que a gente está envelhecendo juntos, mas nada melhor na vida do que a certeza de que aconteça o que acontecer, nós vamos juntos para o céu. O que acontecer. Porque o nosso amor nada destrói, nada derruba. É uma coisa assim, naquele dia 27 de abril, nós tomamos uma decisão juntos. Vejam, nenhum de nós tinha religião, a gente não frequentava a igreja. 5 minutos, tá, pastor? Só 5 minutinhos. Maurão, eu estou aprendendo que a igreja online é uma bênção, entendeu? Porque a igreja online, quem não puder assistir o culto, ele vai embora e não dá nem para causar transtorno na igreja, entendeu?
Então, eu preciso que você fale tudo que Deus colocou no seu coração. Ontem, nós ficamos aqui até quase 2 horas da tarde, viu? Se você tiver tempo, eu fico com você, nós estamos juntos. E vai ter mais gente aí. Por favor, você tem que prosseguir e contar essa história e tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu preciso ouvir a história do general lá que Deus mandou para a sua casa. Vamos falar dele já já para encerrar, porque eu também não quero cansar. Se você tiver tempo, mas é logo. Não, se você tiver tempo, fique à vontade, nós vamos deixar gravado, entendeu? E muita gente que não, de repente, tem que sair antes e tal, vai poder ver depois. Mas o recado tem que ser completo, viu? Em nome de Jesus, tá? Prometo não cansá-los. Tá. Naquele dia nós tomamos essa decisão e foi algo muito sério para mim, porque por mais que eu não tivesse nenhuma religião, uma coisa eu tinha, uma sensação, um sentido de que não se pode brincar com Deus. Isso eu tinha. Com Deus não se brinca. E eu tomei essa decisão, foi muito sério, a gente foi para o quarto, nós conversamos muito naquela manhã, acertamos os nossos ponteiros para valer, e não preciso dizer para vocês o que aconteceu aquela manhã, dentro do nosso quarto. Mas a gente acertou os ponteiros todos e foi uma coisa maravilhosa, só isso que eu posso dizer para vocês. E aí eu fui para o escritório e comecei a fazer uma coisa estranha para mim, sabe? Deixa eu acertar aqui, que eu... Aqui. Começou uma coisa estranha. Eu trabalhava, continuava tomando medicamentos, a coisa, mas é estranho. Aquilo começou lentamente aí me deixando em paz, sabe? Lentamente foi a depressão foi sendo curada e eu fui ficando bem. Mas sabe o que eu fazia? Eu chegava para trabalhar 9 horas, quando dava assim meio-dia, 1 hora, eu saía para almoçar, e à tarde eu saía ali pelo bairro, eu não olhava letreiro, eu entrava numa igreja, não olhava a placa. Eu estava procurando Deus. Hoje, quando eu faço evangelismo, me ajudou muito, porque hoje eu sei o que sente uma pessoa que está procurando Deus, sinceramente, e não sabe onde Ele está. Eu passei por isso. Eu sei o que é você entrar num lugar com sinceridade e eu vi pessoas falando e você não sabe se aquela pessoa é de Deus, não é de Deus. Eu entrava em igrejas evangélicas e via lá o pastor pregando, as pessoas ali, eu sentava no fundo para ninguém me ver, escondidinho, e às vezes passava meia hora, 1 hora, e aquilo entrava, e eu falava, não me dizia nada. Às vezes entrava numa igreja, lá na frente o pastor, quem tem R$50 para Jesus? Quem tem R$100 para Jesus? Eu ficava pensando, meu Deus, não pode ser. Não é isso. Diz para mim onde o senhor está. E eu continuava a cada dia, fiz isso uns 15 dias. A cada dia, pastor, eu saía pelo bairro e entrava numa igreja diferente. E sentava lá no fundo, ficava quieto. Às vezes ouvia uma coisa interessante e tal, mas não era. Até que um amigo de infância que virou pastor, e eu me afastei dele por causa disso, o Rodolfo, eu achava ele muito chato, porque toda vez que ele se aproximava de mim, ele vinha falar de Jesus. E aí eu me lembrei dele, vejam como são as coisas. No momento da angústia, eu me lembrei daquele que vinha falar de Jesus para mim. Vejam só. Liguei para ele, já fazia uns 20 anos que eu não o via. Aquele número podia não ser mais da casa dele. Eu liguei, quem atendeu? O Rodolfo, o próprio. É como se Deus dissesse para ele assim, não sai de casa não, fica esperando aí que eu vou mandar o Mauro ligar para você. Porque as coisas de Deus são assim. Ele atendeu, enfim, vou abreviar, aquela coisa, Maurão, Tatuzano, como é que você está? Aí eu falei para ele, eu estou procurando uma igreja, para vocês terem uma ideia, com a visão que ele tinha de mim, ele falou, Mauro, você fica 20 anos sem me ligar e você liga para ficar me dando trote? Ele não estava brincando. Ele achou que eu estava de molecagem, quando eu disse que eu estava procurando uma igreja. Quando ele viu que era sério, ele falou, peraí, eu vou para o seu escritório agora. Foi para o meu escritório, eram umas 2 horas da tarde, me trouxe uma Bíblia, a primeira Bíblia que eu ganhei, ele me trouxe. Ele é um pastor pentecostal. Me trouxe a Bíblia dele. Começou a ler uns salmos para mim. Bom, me pediu para ir à igreja dele no domingo à noite, isso era uma quinta-feira, para ir na igreja dele que ele ia pregar. Eu fui com a Margarete, cheguei lá, ele fez lá a pregação dele. Ao final, ele olha para mim, para a Margarete, e diz assim, olha, eu quero que vocês venham no próximo domingo, porque eu vou batizar vocês.
Falei, mas eu já sou batizado. Ele falou, não, mas eu vou te explicar, Mauro. É que você foi batizado quando você era criança, não vale e tal. E isso deu a explicação. Eu estava tão aberto, tão buscando Deus, que ele me deu 2, 3 versos. Tem que batizar? Tem. Tá bom, então vamos batizar. Eu e Margarete. No próximo domingo à noite. Aí aconteceu, pastor, aqui vai entrar o general. Meu filho mais velho, o Beto, namorava com uma menina que era adventista. Eu não sabia, para mim, eu chamava ela de crentinha, porque ela tinha 1,50 m de altura, baixinha, e eu sabia que ela era crente, mas a igreja, nunca prestei atenção no nome. O Beto contou para ela. Meu pai está frequentando aí e disse que a igreja, semana que vem, domingo, ele vai se batizar. A menina ouviu, como assim? Ele foi numa igreja pentecostal tal, e vai se batizar domingo que vem. Imagina, a menina adventista pediu para falar comigo, cheguei em casa, ela estava me esperando, toda tímida, toda encabulada, porque ela me via assim, como uma pessoa, e ela, posso falar com o senhor? Eu falei, diga, André, eu posso, fiquei sabendo que o senhor aceitou Jesus, que o senhor vai se batizar, nossa, como eu fiquei feliz, meu coração, eu orei tanto pelo senhor, papapá. A menina falou tanta coisa bonita para mim, e aí falou assim, só quero fazer um pedido para o senhor. Antes do senhor se batizar, eu gostaria tanto que o senhor conhecesse uma pessoa da minha igreja para dar uns estudos bíblicos para o senhor saber o que é o batismo e o tipo de compromisso que o senhor vai assumir. Não é uma coisa simples. Ele falou para o senhor quais são os compromissos que a pessoa batizada assume com Deus? Eu falei, não. Mas o senhor precisa saber. Como é que o senhor vai se batizar sem saber? Ou seja, a menina usou a lógica e dentro da minha cabeça aquilo fazia todo sentido. Claro. Aí ela falou, eu vou ver com ele, chama-se Moisés. Eu vou ver com ele quando é que ele pode dar estudo para o senhor, porque ele dá estudo quase todos os dias da semana. E eu vou ver com ele. Ah, tá bom, André. Ela foi, no dia seguinte voltou, falou, ele realmente está com a agenda dele, o único horário que ele tem disponível, ele pode no domingo às 19 horas, no horário do culto que eu ia me batizar. A menina é baixinha, mas é inteligente. Olha o que ela fez. Ela marcou para eu não me batizar. Eu falei, Andréia, mas aí vai ficar chato, porque o que eu vou falar para o Rodolfo? Está marcado o meu batismo? Não, seu Mauro não vai ter problema, ele marca outro dia, se eu falo com ele, não tem problema não. Falei, qual é a sua igreja, Andréia? É adventista, ele vai vir, você vai ver, é uma maravilha ele dando estudo, o senhor precisa... Tá bom, então marca domingo. Liguei para o Rodolfo. Rodolfo, aconteceu isso. Então, eu vou começar a ter estudo bíblico. Qual é a igreja dela, Mauro? Falei, adventista. Mauro, pelo amor de Deus, não faça isso. Os adventistas, isso é uma seita muito perigosa. Eu falei, seita perigosa? Mas ela é pequenininha, parece tão inofensiva, não me parece perigosa. E ele aí falou que os adventistas são fanáticos, são não sei o quê, papapá. Eu falei, bom, Rodolfo, ela é namorada do meu filho, ela foi tão gentil, eu também não quero me precipitar, eu quero estudar a Bíblia com ela. E ele ficou chateado, decepcionado. E aí chegou domingo, 19 horas em ponto, eu toco o interfone do meu prédio, o porteiro, tem aqui o senhor Moisés, pode deixar subir? Eu falei, pode deixar subir, estou esperando por ele. Estava eu, a Margarete e o Paulinho, 8 anos. E aí sai do elevador um homem negro, com um defeito na perna direita, andava mancando, um terno assim, bem simples, dava para ver, uma camisa simples, terno e gravata, domingo à noite no meu prédio, com a Bíblia embaixo da mão, aquele crentão. Sabe aquele crentão assim que chegou? Eu falei, nossa, domingo à noite, né, na minha casa de terno, mas todo formal. Entrou, se apresentou, e aí falou, olha, antes de abrirmos a Bíblia, o senhor permite que a gente fique de joelhos aqui e faça uma oração? Eu estranhei, eu olhei para a Margarete, a gente ficar de joelho na sala, a gente não estava acostumado. Aí ficamos de joelho, ele fez uma oração, e aí começou assim, o que o senhor tem curiosidade, o que o senhor gostaria assim, de saber da Bíblia, o que... não sei, Moisés, eu nunca li a Bíblia. O senhor nunca leu? Não, nunca li. Mas o senhor tem algum assunto assim que o senhor teria curiosidade? Eu falei, o senhor diz um assunto aí, um tema. Eu falei, tá bom, o que acontece depois da morte? Eu falei, pois não. Aí ele tinha trazido uma Bíblia para mim e ele dizia, o senhor vai abrir aí. Gênesis capítulo 2, verso 7. O senhor vai ler. Aí o senhor pode ir pelo índice, nós não temos pressa. Gênesis no índice, capítulo 2. E Deus formou o homem e foi me dando o estudo. O senhor abre Eclesiastes 9, verso 5.
Agora, o senhor abre ali. Enfim, depois do 10º verso, 12º verso, eu fiquei pensando, como é que ele fala os versos? Eu vou lá e está falando do assunto que nós estamos conversando. Como é que ele sabe onde está isso? É estranho. Domingo seguinte, a mesma coisa. O que o senhor quer saber? E aí foi, aí mandamentos, papapá, começou a me dar estudo, e eu ficava impressionado com a facilidade que ele tinha de, sem nada na mão, dizer, o senhor pode abrir a sua Bíblia num livro tal, tal, e eu comecei a olhar para a Margarete, eu disse que eu sou questionador, eu peguei um caderninho e comecei a anotar os versos que ele falava. Quando ele ia embora, eu pegava a Bíblia, ficava sozinho, vendo se era aquilo mesmo, ou se era diferente, se ele tinha interpretado, eu ficava conferindo, eu e ela na cama, conferindo cada verso, e ele via o que eu estava anotando. Depois de uns 7, 8 estudos, aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, não é possível, o cara não sabe qual é o tema que eu vou querer falar. Ele não sabe. Como é que ele sabe onde estão os versos, se ele não sabe o que eu vou falar? Chegou um domingo, eu não aguentei e falei, Moisés, me desculpa, eu quero perguntar uma coisa para você que está me incomodando, cara. Você não sabe o que a gente vai estudar. Aí eu falo para você, você me manda abrir, são 15, 20 versos que eu anoto aqui. Como é que você sabe onde estão? Ele olhou para mim, pastor, e disse assim, pelo pouco que eu estou convivendo com o senhor, pelo que eu estou vendo do senhor, um dia você vai fazer a mesma coisa. Eu falei, eu, Moisés? Ele falou, vai. Pelo mesmo Espírito que está comigo, ele vai estar com o senhor. E vai dizer no seu ouvido os versos, que o senhor já sabe, ele só vai fazer lembrar. Eu ouvi aquilo e falei, não, isso aí eu nunca vou fazer. Foi me dando estudos, aí chegou um dia ele disse assim, olha, se um domingo o senhor não puder, está aqui o telefone da minha casa, o senhor me avisa, mas se o senhor não puder, porque eu todo domingo posso, está reservado, mas se o senhor tiver algum imprevisto, está aqui meu telefone. Chegou um domingo, caiu um pé d'água em São Paulo, um toró que alagou tudo, eram umas 3 da tarde, eu falei, o Moisés não vai conseguir chegar aqui no bairro 7 da noite, está tudo alagado, é melhor ligar para ele não vir, estava muito alagado o bairro. Liguei, atendeu uma senhora. Falei, de onde? O senhor Moisés, por favor? Ela disse assim, ele já foi para São Paulo. Falei, como assim? De onde é aí? Ela falou, aqui é São Roque. São Roque fica a 50 minutos de São Paulo. Falei, São Roque? Falei, pô, ele vem todo domingo de São Roque para me dar estudo bíblico. Ela falou, ele já foi para São Paulo, eram 3 da tarde. Falei, eu estou ligando porque aqui alagou muito. Mas ele saiu depois do almoço, porque ele sabia que ia chover. Ele falou, deixa eu ir antes da chuva. Ele já foi para São Paulo. Falei, meu Deus. Aí, ele deu 7 horas da noite, não tocava o interfone 5 para 7, nem 7 e 5. Tocava às 7 horas. Eu liguei para o porteiro, quando ele foi embora, depois daquele toró. Falei, escuta, esse senhor que vem na minha casa todo domingo, o porteiro falou assim, o da Bíblia? Falei, é. Falei, não é possível, porque chovendo ou não, 7 horas em ponto ele chega. Ele falou, não, ele não chega às 7 horas. Ele chega às 5 da tarde, ele está dando estudo bíblico para mim, na portaria. Me deu um livro que eu estou lendo aqui. Falei, que livro é? Falei, deixa eu ler aqui. É O Caminho a Cristo. Esse é Moisés. Chegava às 5. Por isso que 7 horas em ponto tocava o interfone. Aí, isso foi abril. Quando chegou no mês de agosto, ele disse que nós estávamos prontos para nos batizarmos. Então, no dia 26 de agosto de 1995, eu e Margarete e o Paulinho nos batizamos na Igreja Adventista do Belém, em São Paulo. Depois de batizado, ele foi assistir o batismo. Eu contei a importância que ele teve na minha vida. Nós choramos muito no meu batismo, muito. Eu e Moisés parecíamos 2 crianças, de tanto que nós chorávamos. E aí, eu já sei que esse é o momento que o pastor está querendo que eu conte, que foi a outra lambada que Deus tinha para me dar. Porque ele disse assim, depois que ele passou a me dar os estudos, marcamos o batismo, porque eu disse que eu não permitiria mais que ele viesse à minha casa domingo à noite para me dar estudos. Falei, não, mas eu não vou deixar. Não, mas eu faço com prazer. Eu não vou deixar. Você não vai vir mais. Me batizei. Aí ele aceitou, só que falou assim, mas eu gostaria, sábado que vem, de convidar o senhor para ir a São Roque, lá na minha igrejinha, para o senhor me assistir pregar. O senhor iria? Falei, vou, com o maior prazer. Falou, olha,
eu gostaria que o senhor e sua esposa almoçassem na minha casa. Mas, olha, é casa de pobre, é de gente pobre. Eu falei, para com isso, Moisés. Eu falei, eu sou pobre. Então, por favor, o senhor não vai reparar? Eu falei, que é isso, Moisés? Fui com a Margarete para São Roque, assistimos ele pregar. Queridos, quando nós chegamos na casa dele, até hoje eu não consigo falar disso direito. Foi uma das residências mais simples que eu entrei em toda a minha vida. A rua era de terra, a casa era muito simples. E para vocês terem uma ideia, tinha um sofá na sala e uma mesa. Ele arrastou a mesa até o sofá para ele e a esposa sentarem, porque só tinha 2 cadeiras para mim e para a Margarete. Então nós sentamos na cadeira e ele no sofá com a esposa. O dinheiro da gasolina que ele botava no carro dele para ir de São Roque a São Paulo durante 6 meses. Dava para comprar as cadeiras da mesa dele. E eu que no dia que ele chegou, olhei e falei, o que esse homem pode me ensinar, um homem simples? Ele tinha muita coisa para me ensinar, muita coisa. É um anjo de Deus que Deus colocou na minha vida. Eu digo que Deus tem um exército aqui nessa terra, tem soldado, cabo, capitão. Não tenho dúvida, Moisés é general. Como era um cara muito difícil, como eu tinha uma cabeça complicada e Deus já sabia, Deus falou, para dar estudo para esse cabra aí, eu não vou mandar soldado, não. Eu vou mandar um general daqui. Mas vou mandar um general para quebrar as pernas dele, o orgulho dele. Todas as vezes que eu vejo Moisés até hoje, não tem uma única vez que eu veja que eu não chore copiosamente. Eu não consigo olhar para o Moisés sem chorar. Porque eu olho para ele e vejo um anjo. Eu vejo uma pessoa que está mais com o pé fora desse mundo do que aqui. Eu vejo alguém que se despe de toda a materialidade para viver, para pregar para os outros. Eu não cheguei nesse estágio, nem sei se um dia vou chegar. De me despir de tudo e dedicar a minha vida exclusivamente para a salvação das pessoas. Esse é o Moisés Silva, um homem de Deus aqui nessa terra. Uma pessoa que conhece a Bíblia de cor e salteado. O que você perguntar para ele, ele não abre a Bíblia e ele declama versos inteiros sem abrir a Bíblia. E você começa a acompanhar a leitura, ele não pula uma única palavra, sem olhar para o texto. É impressionante. E aí, um dia, comecei a fazer classe bíblica, estou encerrando. Faço há 26 anos. E a última vez que o Moisés foi, vai fazer uns 10 anos, a última vez que ele esteve na classe bíblica, e me viu fazendo estudo bíblico, tinha mais de 300 pessoas na sala, no auditório, numa quarta-feira, e o Moisés sentado ali na primeira fileira. E tinha momentos que eu olhava e falava, meu Deus, não é possível, que inversão de valores. Eu falando para essas pessoas e o Moisés sentado ali me ouvindo. Tenta entender, para mim era o meu professor me ouvindo ali, sentado. E aí, ao final, eu chamei o Moisés para fazer a oração. Ele subiu, me abraçou. Está lembrado, irmão? Você está lembrado na sua casa? Eu falei para o senhor que o mesmo Espírito é o mesmo. Acho que o senhor duvidou, né, quando eu falei. Nunca duvide do poder de Deus. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade de ter falado para vocês, contado o que Jesus fez na minha vida. As 2 coisas que eu mais gosto do caráter de Jesus é a misericórdia dele, que é infinita, e o perdão. Se não fossem essas 2 coisas, eu estava perdido. Misericórdia e perdão. E eu gostaria, tento a cada dia ficar mais parecido com Jesus. Se eu não conseguir, eu quero pelo menos tentar ficar mais parecido com Moisés. Eu tenho tomado muito sol para ver se a minha pele escurece. Mas eu quero tentar ficar mais parecido com ele. Me despir de tudo, das vaidades, que a gente ainda tem dificuldade. A gente ainda é muito materialista. Pastor Geu, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, pelo carinho que você tem por mim e pela Margarete. Assim que passar essa pandemia, depois da vacina, eu preciso te dar um abraço e dar um beijo na sua bochecha. Aquele abraço que eu tenho saudade de dar. E eu quero estar junto com você, encontro de casais, em palestras. Você é um cara, para mim, fantástico.
Quero agradecer a todos vocês aí de Caraí, onde estiverem me ouvindo, no YouTube, em qualquer lugar do mundo. Eu não quero que vocês se lembrem de mim, nem do meu nome, não faço a menor questão. Mas se vocês se lembrarem do Jesus Cristo, que mudou a minha vida, valeu a pena ter estado com vocês. Mauro, Mauro, você é tão carinhoso, rapaz. Tô com saudade de você, já falei com você que queremos que você venha aqui no Rio de Janeiro para justamente fazermos juntos aqui um encontro de casais. Mas, assim, como você é tão carinhoso, você tem mais 10 minutos de misericórdia. Eu preciso que você conte aqui rapidamente para nós, não saia daqui sem contar, sobre a conversão do seu pai. Conta aí rapidinho para a gente. Conto. Depois de batizado, quando eu comecei a fazer classe bíblica, eu comecei a dar, antes de fazer a classe bíblica, e essa foi a razão pela qual eu fui convidado para fazer na igreja, eu comecei a estudar para dar estudos para minha família. E a minha maior preocupação foi meu pai e minha mãe, católicos, praticantes, e eu queria que eles conhecessem ou soubessem o que aconteceu na minha vida, porque eles não sabiam. Meu pai morava numa chácara no interior, e tudo isso aconteceu e eu não contei para ele, eu sabia que ele ia ficar chateado, e eu comecei a visitá-lo, e aí quando eu contei para ele que eu havia me batizado numa igreja evangélica protestante, meu pai olhou para mim e disse assim: meu filho, você acaba de me dar uma das maiores decepções que você podia ter me dado na vida. Foi isso que eu ouvi do meu pai. Ficou triste, chateado, porque eu me batizei numa igreja protestante e ele era católico. Todas as vezes que eu fui lá para tentar conversar com ele interrompia, e teve uma vez que ele foi brusco comigo, que ele disse assim: olha, se você vem aqui para me ver ou ver sua mãe, você é bem-vindo. Mas se você vem aqui para contestar a minha religião, eu vou pedir para você não vir. Você imagina você ouvir isso do seu próprio pai. E aí eu continuei estudando, pedindo oração na igreja para o meu pai, botavam o nome dele lá, Mário Braga, na caixinha, e eu dizendo: gente, eu não posso nem mais me aproximar, porque se eu for lá, ele não deixa eu falar, vou lá para almoçar e ir embora, ele não deixa eu falar. E eu voltava dirigindo, e eu chorava metade da viagem na Bandeirantes, eu vinha dirigindo e chorando. E a Margarete me acalmando, dizendo: calma, um dia vai acontecer, deixa na mão de Deus. E eu vinha dirigindo ali, a lágrima escorria, porque eu sabia que o que eu tinha para contar para o meu pai, oferecer para ele, era muito importante para a salvação dele, mas ele não queria ouvir. E eu me sentia mal, saber que ele fechava a porta. Até que um dia o Espírito Santo me deu uma inspiração. Meu pai, ele era professor, ele tem 5 diplomas universitários. Um dos diplomas é português, ele também é professor de português. E eu cresci estudando nos livros do meu pai, livros que não eram publicados. Ele tinha os livros, ia de editora em editora, mas faltava verba e tal, então ele tinha tudo encadernado, tinha umas regras gramaticais. Eu estudei português até a universidade nos livros do meu pai. E ele, quando a gente falava, estava na mesa, e eu falava: pai, hoje eu tive o privilégio. Ele, na hora, eu dizia: não é privilégio, filho, é privilégio. Ele corrigia na hora. Em casa não se admitia erro de português. Ele corrigia. O que eu fiz? Depois de formado, as petições mais importantes que iam para tribunal, 100 folhas, 150 folhas, eu pedia para o meu pai fazer a revisão do texto. E ele gostava de fazer isso, ele se sentia importante para mim, porque ele já estava idoso, com aquele óculos dele, ele ficava lá, sentia maior valorizado dele pegar o texto, ficar ali olhando, rabiscava quando ele achava que eu devia mudar. E ele passou a ser meu revisor. E aí o Espírito Santo me deu uma ideia. Eu tinha comprado na casa publicadora a coleção completa da Ellen White. Completa, tem até hoje aqui na minha sala. E eu estava lendo os livros da Ellen White, eu estava nessa época lendo O Desejado. E aí eu fiz o seguinte, e aliás é uma coisa que eu perdi, deu um vírus no meu computador há anos atrás, e eu perdi esse texto, que me deu trabalho, esse texto é abençoado. Eu peguei trechos de coisas que a Ellen White falava e que eu chorava quando eu lia. Coisas que ela falava de Jesus ali, alguns textos eu chorava, eu fazia no marca-texto, no livro dela, e ia separando. Aí eu fui pegando aqueles recortes, pus no computador e montei um texto de recortes dos trechos da Ellen White falando sobre Jesus Cristo. Mas ficou uma coisa assim, muito bonita, forte, ficou um negócio assim, sabe, bem cristocêntrico.
sobre a pessoa de Jesus. Não tinha doutrina. Cristocêntrico. Fiz aquilo, viajei com a Margarete, oramos a semana inteira, pedi para a igreja toda orar que eu ia levar aquele texto para o meu pai. Sentamos para almoçar e eu nem ouvia o que elas falavam, estava ali o papel, esperando a hora. Terminado o almoço, eu peguei um calhamaço. Falei, pai, eu tenho um texto aí para você fazer uma revisão. Ele falou, tá, deixa aí, logo depois do almoço eu faço. E aí terminou o almoço, ele pegou aquilo, pegou o óculos dele e foi para o quarto dele. Eu sentei na sala com a Margarete, a minha mãe, e as duas conversando, não paravam de conversar, e eu nervoso ali, olhando para a porta para ver que horas ia abrir a porta do quarto. Falei, daqui a 1 minuto, 2, ele vai abrir a porta do quarto e vai me esculachar. E eu fiquei olhando e a porta não abria. E passou 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, e as duas conversando. Coisa de mulher. E eu ali, nervoso, olhando para a porta, e deu 1 hora e a porta do quarto não abria. E eu tenso. Daqui a pouco a porta abriu, veio meu pai, segurando os óculos assim na mão, entre os dedos, assim, e aquele papel um canudo enrolou. Ele é tão durão que eu acho que ele ficou mais tempo dentro do quarto, para a fisionomia dele assim, eu não sei se ele se emocionou, eu sei que ele voltou assim, aí ele olhou para mim e falou assim, revisão de texto, né? Eu falei, é. Aí ele ficou me olhando, aí eu falei, e aí, pai? Tinha muito erro aí? Ele falou, não tinha, e você sabe que não tem. Eu fiquei quieto, até pensei, né? Puxa vida, até que a Ellen White escreve direitinho. Amigos, ele se emocionou com aquilo. Meu pai é muito duro, ele é difícil de chorar, mas ele se emocionou. Aí sentou assim no sofá, eu olhei para ele e falei, pai, por favor, me deixa conversar com você. Eu só quero contar o que aconteceu na minha vida, mais nada. Vamos esquecer religião. Eu preciso contar, você não sabe o que aconteceu comigo. E aí eu contei para eles o que eu contei para vocês aqui. Ele sentado, e ele olhava para minha mãe como que ele disse, você sabia disso? Você sabia disso? E a minha mãe falava assim, alguma coisa, porque a minha mãe sabia, mas não falava para ele. Alguma coisa ela sabia, não tudo. Crise do casamento eu não deixei ela saber. E cada coisa que eu falava, ele olhava para ela como que ele disse, você sabia disso? E eu fui contando, me emocionei, chorei. E aí ficamos sentados no sofá depois de 1 hora que eu contei tudo isso. Ele falou, eu não sabia de nada disso. Eu falei, pai, a vida, né? A vida é assim, a idade, as coisas vão acontecendo, eu quis poupar vocês, tal. Do nada, ele falou, vem cá, meu filho. Aí eu cheguei mais perto dele e me lascou um abraço, sentado. Aí falou assim para mim, a partir de agora, você pode vir, você pode falar o que você quiser para mim, eu não vou mais brigar com você. Eu ia, a gente conversava, de repente, eu me lembro que uma vez, olha que coisa interessante, eu falei, pai, eu fui para uma reunião essa semana, fui convidado para palestrar para alguns advogados, cheguei a uma mesa de reunião, e era mesmo, tinha umas 20 cadeiras, assim, só advogados, e eu ia falar de marcas e patentes, que é a minha área. E eu cheguei e sentei no meio da mesa, cheguei antes do horário, sentei nas cadeiras do meio, assim, os advogados foram chegando, aí chegou o anfitrião, e falou, doutor Mauro, não, seu lugar não é aqui, o seu lugar é aqui na ponta da mesa, o senhor é um palestrante. E aí eu falei assim, ele falou, seu lugar é aqui. Aí eu falei para ele, não, tudo bem, eu sentei aqui, porque imagina se eu sento aí e você pede para eu levantar. Eu prefiro sentar aqui e você me convidar para ir aí. Aí eu falei, meu pai falou, interessante isso aí, viu? Eu falei, sabia que está na Bíblia isso, pai? Está na Bíblia. Eu falei, quer ver, ó? Fui mostrar que Jesus Cristo é que disse isso. Assim, cada coisa que eu falava, eu provocava para dizer assim, está na Bíblia. Ele falou, não, isso não está, tá, pai, quer ver, está aqui. Começamos devagarinho, origem do mal, a queda do homem, plano da redenção, 27 de agosto de 1996. Eu vi meu pai e minha mãe dentro do tanque batismal da Igreja Adventista, pelo poder de Deus. Hoje, queridos, nós somos 32 membros da nossa família batizados na Igreja Adventista. Hoje é uma família adventista, família Braga. Pastor,